Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso tutorial sobre regressão logística. Nossa equipe aqui é formada pelo Bruno, pelo Marcelo e pela Marilene. A regressão logística, segundo Corrar, Paulo e Dias Filho, foi desenvolvida por volta da década de 70 em resposta ao desafio de realizar predições ou explicar a ocorrência de determinados fenômenos quando a variável dependente for de natureza binária. Essa técnica descreve o comportamento entre uma variável dependente binária e variáveis independentes métricas ou não métricas. Aí no slide você vê a nossa função logística. Essa função assume valores entre 0 e 1 para qualquer número real e sua popularidade advém não apenas da possibilidade, a ocorrência de eventos de interesse, mas também a capacidade de apresentar a probabilidade da sua ocorrência. A função logística é sigmoidal, ou seja, é uma curva em S, logo pode ser linearizada através do logit. Bem, agora vamos trazer um exemplo da utilização do modelo de regressão logística no software R. Aqui está o nosso script, né? Ou seja, todos os comandos a gente vai utilizar aqui nesse arquivo de texto e aí vai executar eles aqui no console. Para quem já tem o hábito de utilizar o programa, já conhece o programa, vai ver que muita coisa aqui já é bem batida da utilização do programa. Para quem não conhece, a gente vai estar passando algumas informações para que o vídeo seja compreensível. Então, tem um pacote estatístico que é necessário para a utilização do que a gente quer utilizar dentro do R, e esse pacote precisa ser instalado e carregado. Então, o pacote é o RMS. Para instalar o pacote, você utiliza esse comando, install packages, entre parênteses e entre aspas simples, RMS. Na hora que você dá o Ctrl R aqui nessa linha, você executa ali no console. Depois de executar, você usa o require para carregar o pacote. Então, como é um processo um pouco demorado, que carrega demora um pouquinho, então a gente não vai executar, está aqui só demonstrando para quem não tem tanta familiaridade com o programa R, né? Então agora a gente vai iniciar aqui o import dos dados. Então a gente chamou essa variável dados e nela a gente vai inserir os dados que estão dentro do arquivo Excel, dentro do disco rígido do computador. Então a gente vai executar esse comando que você está vendo aí, onde a gente bota todo o caminho do arquivo, entre aspas, com a barra invertida. Tem que tomar esses cuidados. Qualquer errinho aqui, o R não pega o arquivo e aí você não utiliza o arquivo que você quer por conta de, às vezes, uma barra que está invertida. Então tem que tomar esse cuidado. Então aqui a gente vai chamar o arquivo, depois a gente executa a variável dados para ver se deu tudo certo e a gente vê. São 80 observações e cada coluna dessa uma informação sobre a empresa, se ela é solvente, insolvente, nível de rentabilidade, esse tipo de coisa. Essa parte aqui, header igual a T, ela diz que a primeira linha se transforma no título, né? Então assim, o nome da variável aqui no nosso caso. Então header igual a T, header igual a true, vai fazer com que a gente tenha aqui os títulos das colunas. E aí isso organiza ainda mais aqui os nossos arquivos, é importante essa parte. Então, só para depois a gente também ter certeza que fez tudo direitinho com os dados, a gente usa esse comando call names, exatamente para dar o nome das colunas, das variáveis. Vou executar ele aqui com Ctrl R, olha lá. Exatamente, ó. Empresa é a primeira coluna, situação, insolvente, rentabilidade, exatamente aquelas colunas que a gente viu aqui. Ó. Empresa, situação, insolvente, rentabilidade, tudo direitinho. Então vamos lá. Primeiro vamos pedir um resumo, que são as estatísticas descritivas dos dados. A gente vai usar esse comando summary e vai utilizar dados, que é aquela variável que a gente deu o nome aqui em cima. Então, eu estou pedindo dados de todas as linhas, né? Exatamente, ó, aqui seria linha antes da vírgula, coluna depois da vírgula. Então, como eu deixei sem nada antes da vírgula, então o default é que ele pega em todas. Todas as linhas das colunas 2 a 7. Me deem as estatísticas descritivas. Por que eu não peguei a primeira coluna? A primeira coluna, se você observar, são os nomes das empresas, então não tem como me dar a estatística descritiva disso. Então aí a gente está solicitando os dados úteis, né, daquilo que a gente pode utilizar de verdade. Então vamos lá, vamos executar. Então aí me dá as estatísticas básicas de todas as variáveis, média, mediana, primeiro quadrante, esse tipo de coisa. Mas
para a gente ter um primeiro contato com os dados, ter algumas visões intuitivas ainda sobre eles aí. Ela tá linear por enquanto. Agora a gente vai criar a equação de regressão linear que a gente vai utilizar na regressão logística. Então a gente vai chamar aqui a variável y. Dentro dela a gente vai inserir a variável dummy, que é insolvente, que é ela que a gente quer medir, digamos assim, de todo esse processo de regressão logística, é ela que a gente quer medir, dizer se as empresas são solventes ou insolventes. Então a gente vai colocar ela, o til, e depois todas as variáveis independentes. E assim a gente vai criar a equação de regressão linear. Vamos executar aqui. Pronto. Agora a gente vai inserir ela dentro do modelo. E a gente vai criar essa variável modelo. E dentro dessa variável a gente vai utilizar o comando LRM. É a sigla em inglês para Logistic Regression Model. Então dentro da LRM a LRM precisa da equação, que é o y que a gente determinou aqui. E o data, ou seja, os dados que eles vão utilizar são exatamente aqueles dados que a gente mencionou, que a gente criou aqui no começo. Então vamos criar um modelo e depois chamar o modelo para a gente verificar. Então, quando você chama um modelo, tem uma série de estatísticas complementares aqui que vão ajudar a gente a interpretar melhor o modelo. Vamos lá. O primeiro teste aqui, esse Model Likelihood Ratio Test, é o teste de Q². Ele vai ser o nosso teste de razão de máxima verossimilhança. Depois vem o R2, que é uma métrica de qualidade do modelo. Quanto maior esse valor, melhor é o modelo. E depois tem esses outros aqui que são métricas auxiliares, são valores alternativos ao R2. Quanto maior o R2, melhor o modelo. Então, aqui embaixo, os valores dos coeficientes, a gente vai analisar se esses coeficientes estimados são significativos ou não para o nosso modelo. A nossa hipótese nula é a nulidade do coeficiente. Então, o ideal é que nós rejeitemos esses coeficientes, mostrando que não são nulos. Então, observando aqui, o endividamento é o, digamos assim, mais rejeitado, né? O p-valor menor do que o alfa, portanto a gente rejeita a hipótese nula, rejeita a hipótese de que esse coeficiente seja nulo. E se você for observar, pensando que a gente está analisando se uma empresa é solvente ou insolvente, logicamente o endividamento é uma variável que vai determinar se a empresa está muito endividada, se está pouco endividada, vai determinar se ela é solvente ou insolvente. Então aqui o teste de Walder já nos dá essa visão de que o endividamento é uma variável que vai influenciar no nosso teste. Então, para a gente interpretar os coeficientes, é necessário a gente aplicar uma função exponencial e subtrair um do resultado. Como que a gente vai fazer isso? A gente volta aqui para o nosso script e vamos lá. A gente vai chamar essa variável coeficiente. Esse comando cbind, ele vai organizar os dados em colunas. Dentro do comando cbind, a gente vai chamar o modelo com aquela variável que a gente determinou aqui em cima, cifrão e coef. O que é esse coef? Ele vai do cifrão, coef está dizendo que a gente vai usar só os coeficientes dessa variável modelo e vai colocar na primeira coluna da nossa tabela. Numa segunda coluna a gente vai os valores exponenciais, a função exponencial desses valores, e na terceira coluna esse exponencial todo menos 1. A gente vai criar uma tabela com 3 colunas, cada uma delas contendo um desses 3 resultados que eu acabei de explicar. E aí nesse segundo momento a gente dá nome a essas colunas. Então vamos aplicar aqui, executar a função para que a gente veja na prática. Então aqui eu já apliquei os nomes e agora eu vou chamar coeficientes para a gente observar. Vamos lá. Agora que a gente está vendo todos os coeficientes aqui em formato de tabela, mas eles estão bem organizados aqui para a gente vê-los separadamente. Mas o que mais interessa para a gente é esse exponencial beta menos 1. O que essa coluna nos diz? Por exemplo, se eu aumentar, né, uma unidade da rentabilidade, ela vai influenciar, no caso aqui negativamente,
na solvência, que é aquilo que a gente está avaliando, aquela variável que a gente está, aquela variável dummy que a gente está avaliando no modelo, se é solvente ou insolvente. Então vamos pensar, se eu aumento em uma unidade a rentabilidade, lá minha rentabilidade era 2, aumento para 3, isso diminui em 12%, 0,12, a minha insolvência. Mesma coisa vale para o risco, para o endividamento. Vamos lá, depois que você entende, você vê a utilidade prática disso. Por exemplo, endividamento. Se eu aumento em meu endividamento, eu estou aumentando em 5% a minha insolvência. Quanto mais endividado, mais insolvente eu vou estar. É inversamente proporcional, no caso é diretamente proporcional, inversamente proporcional é a rentabilidade. Isso faz muito sentido. Quanto mais eu aumento a minha rentabilidade, eu diminuo a minha insolvência. Então, voltando aqui para o script do R, se eu quiser salvar isso numa planilha de Excel, eu uso esse comando write_table, coeficientes, que é aquela variável que eu chamei aqui, vírgula, aí o nome do arquivo que eu vou querer salvar, e aí isso salva os coeficientes em uma planilha .csv. Esse aqui é mais a título de curiosidade. Então agora a gente vai procurar os problemas desse nosso modelo, né? Então a gente vai procurar aqui a existência de multicolinearidade. Então a gente vai utilizar essa função VIF, traz aquela variável modelo que a gente nomeou ali em cima. Então vamos executar. Se ela apresentar valores maiores que 10, isso indica que a gente tem problemas de multicolinearidade. Você vê aí pelos resultados que a gente bate na trave, mas não chega lá, né? Então a gente não precisa se preocupar aqui com multicolinearidade. Pronto. Agora vamos estimar a probabilidade de cada empresa do nosso quadro lá, dos nossos dados, a probabilidade de cada empresa ser solvente ou insolvente. Para isso a gente vai usar a função predict, que é a função do R utilizada para fazer isso. A gente vai chamar aqui a variável probabilidade, vai executar a função predict dentro dela. Depois, chamar essa outra variável predicts, e dentro dela vai executar a função round, que ela vai classificar cada empresa em solvente ou insolvente de acordo com essa probabilidade que a gente gerou. Então vamos executar também. Agora vamos chamar o objeto predicts para a gente ter noção do que ele fez. Se você observar, para cada observação 1, 2, 3 e assim por sequente, ele classificou em insolvente ou solvente, ou seja, ele gerou uma probabilidade de acordo com os nossos dados, depois classificou aquele objeto em solvente ou insolvente. Então agora a gente vai compilar isso em uma tabela para ficar de mais fácil visualização. Então vamos lá. A gente tem aqui insolventes, que realmente eram insolventes, e solventes que na verdade eram solventes, e vice-versa. Solventes que realmente eram solventes, e solventes que na verdade eram insolventes. Então vamos plotar isso num gráfico para ficar melhor ainda a visualização. Vou executar logo tudo para ficar bonitinho. Vamos lá. Então a gente tem aqui um universo de empresas que eram insolventes. A gente tem duas delas que a gente classificou como solventes, mas na verdade eram insolventes. A gente tem aqui um universo de empresas solventes. E aqui aquelas três que a gente classificou como insolvente, mas que na verdade eram solventes. Então, com isso a gente conclui que o modelo pode prever com um bom nível de assertividade se as empresas são solventes ou não. Bem como também vimos que a variável mais significativa para dizer se uma empresa é solvente ou insolvente é o seu nível de endividamento.